Olá, está no ar mais um programa Venda Mais, aqui na sua TV Inova SC. E hoje a gente vai falar de vendas online. Olha só, o setor de vendas online no Brasil cresceu 20,56% em janeiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso de acordo com dados do MCC Enet, uma parceria entre a companhia Compre e Confie e a Câmara Brasileira de Economia Digital. E hoje a gente vai falar de vendas, mais especificamente o relacionamento digital e o pós-venda com os seus clientes. Tudo sobre as boas práticas para fidelizar os clientes e gerar recompra. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Carolina Cesari, consultora do Sebrae Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, Carolina. Obrigada, Marja. Eu agradeço pelo convite e espero trazer conteúdo hoje para ajudar quem está nos assistindo. E quem está em casa já pensando assim, bom, vou abrir uma loja, mas por onde eu começo? Qual o primeiro passo quando se fala em loja online e-commerce? Marja, acho que eu costumo voltar um pouquinho, dar um passo para trás, porque a primeira coisa que a gente pensa quando fala em vender online é abrir uma loja, abrir um e-commerce ou um site próprio. E isso é muito relativo, principalmente para quem está iniciando. Muitos pequenos negócios, a maioria começa muitas vezes vendendo por ferramentas como rede social, WhatsApp, o próprio WhatsApp Business, que já consegue ter ali alguma certa forma de automatização dos processos. Então, eu diria que o ideal é começar testando, se é um negócio realmente pequeno, conseguir primeiro utilizar algumas ferramentas gratuitas, próprio Google Meu Negócio, dependendo do estabelecimento, se você precisa ter algum tipo de endereço, para já conseguir ter essa busca também dentro do Google, que hoje é o nosso grande buscador, e aí sim começar, testar, colocar algumas estratégias de venda no ar, conquistar alguns clientes e entender realmente se aquele modelo de negócio ele é viável. E aí sim, com o crescimento disso, pensar numa estrutura de uma loja virtual. Eu assisti uma palestra no ano passado, no próprio Sebrae, da Nina Silva, que ela trouxe uma analogia muito interessante, que ela falava o seguinte: quando você depende 100% de ferramentas externas, como uma loja virtual, um WhatsApp Business ou até mesmo um marketplace, você tem é como se você pagasse um aluguel. E quando você tem o seu site, a sua loja, você tem a sua casa própria. E aí os dois têm os seus prós e os seus contras. Criar uma loja não basta você criar o ambiente online e cadastrar produtos, E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de planejamento e estratégia. Perfeito. Então, para você criar sua estratégia de venda, primeiramente tem que definir muito bem qual é o benefício que está sendo vendido para o cliente, Então, se eu tenho uma loja de roupa e quero levar ela para o meio virtual, qual é o grande benefício? Quem que é o público que eu estou falando? Se eu estou falando com um público feminino, eu tenho uma idade, de repente, que eu converso um pouco mais, que tipo de conteúdo esse público está consumindo no meio digital? Porque a lógica do digital hoje, ela começa, digamos, invertida. Muitas vezes, quando eu vou buscar algo na internet, eu procuro por aquilo que vai atender o meu benefício. Eu preciso de uma roupa de festa, por exemplo. Então, eu vou buscar, eu vou jogar algumas palavras-chave e, com isso, eu acabo caindo muitas vezes numa loja virtual ou até mesmo num perfil de rede social daquilo que eu estou procurando. Então, o ideal é, primeiramente, definir muito bem qual é o benefício daquele produto ou serviço que você está vendendo e trabalhar um planejamento dentro de uma estratégia do que você precisa atingir nas suas vendas para conseguir ter esses resultados. E aí você começa então a fazer esses conteúdos, divulgar nas suas redes e à medida que você vai conquistando clientes, é importante também ter o feedback deles para entender se aquilo está sendo satisfatório ou se você pode também propor algum tipo de melhoria nessa jornada. Ferramentas, Hoje todo mundo tem rede social, boa parte da população, o Brasil, Você pode trazer melhor depois esses dados aí da questão do Brasil, muita gente utiliza as redes sociais. Mas quais as principais ferramentas aqui para você citar, principalmente para quem não vende ainda online, quer vender? Quais as principais ferramentas da venda online? Primeiramente, até citando essa questão do dado, nós temos hoje no Brasil, nós somos o segundo país que mais utiliza a internet no mundo, Isso são dados da própria Ebit Nielsen,
que vem fazendo pesquisas aí nesse cenário, e somos o terceiro no mundo que utiliza mais redes sociais. Então, realmente, o brasileiro, ele está muito conectado, né, independente do cenário, às vezes até com certa dificuldade, mas a gente é um povo que segue muito a tendência no meio digital e as redes sociais é onde a gente mais está. Então, de fato, a rede social é um ponto em que as pessoas buscam muito conteúdo, isso é fato. E aí, falando de ferramentas, a rede social ela é uma delas e hoje ela ainda é gratuita. Logicamente que se você for ter uma estratégia de venda, vai ser necessário investir um pouco de dinheiro ali para que as pessoas te encontrem. Ferramentas, como eu citei antes, né? O WhatsApp Business, que já automatiza muitos processos. É muito comum o empreendedor começar com seu próprio WhatsApp. E aí começa a entrar aquele volume, né, de pedidos e como eu organizo isso e eu não respondo a pessoa. Até eu queria que você citasse, porque dentro do WhatsApp Business tem várias coisas interessantes. Queria que você citasse algumas delas. Exatamente. Então, essa ansiedade, às vezes, que a gente tem no WhatsApp de o meu cliente falou comigo à meia-noite, como é que eu não vou respondê-lo? No WhatsApp Business, você consegue configurar mensagens automáticas, deixar claro de que horário até que horário você está disponível, colocar uma mensagem amigável de que, olha, agora eu não posso te responder, mas daqui 4 horas alguém vai entrar em contato. Você consegue criar catálogo de vendas, colocar algum tipo de imagem também para agregar valor, organizar, né, quase que um mini CRM, né, que hoje tem ferramentas de CRM que são ferramentas de gestão de cliente para que você possa categorizar um pouco melhor os seus clientes, e tudo isso está ali dentro de uma ferramenta que hoje é muito utilizada, eu diria que é um dos principais canais hoje de relacionamento entre pessoas e marcas e é disponível para todos. O próprio Google Meu Negócio, né, que é uma ferramenta do Google onde você coloca endereço da sua loja, caso seja né, um ambiente físico, telefone, ponto de contato, horário de funcionamento. Quantas vezes nós já fomos buscar como consumidores, que horas que abre esse bar? Chega lá, não tá, a informação não está alimentada. Muitas vezes você já se frustra e busca um outro estabelecimento, porque se eu vou ter que ligar ou chegar até o estabelecimento para descobrir se está aberto ou não no domingo, no sábado, isso já traz uma frustração para o cliente. Então, alimentar muito bem seu Google Meu Negócio, as pessoas podem dar avaliações, então verifique, monitore o tipo de avaliação que você recebe. Se receber avaliação negativa, eu costumo dizer, não veja isso com maus olhos, pelo contrário, o cliente está te dando um feedback de melhoria. Então, colete essas informações, retorne para o cliente, veja o que você pode melhorar em cima daquele comentário, daquela avaliação, porque tudo isso é muito rico para você criar sua estratégia de relacionamento. Então, ferramentas básicas, rede social, WhatsApp Business e Google Meu Negócio. E, logicamente, que depois a gente pode falar até um pouquinho mais, mas existe hoje ferramentas, né, gratuitas, inclusive, para criar sites e lojas virtuais. Inclusive, o Sebrae tem um curso, né, que a gente pode colocar depois o link na tela, que chama Como Criar uma Loja Virtual Online grátis. Então, a gente dá ali todo o passo a passo, né? Basta você acessar, tem um dos nossos parceiros ali, que é a Loja Integrada, a gente explica um pouquinho como funciona e você pode começar. Logicamente que quando o negócio cresce, você começa, às vezes, a ter que ter uma plataforma mais robusta, às vezes tem que ter ali, né, um investimento maior, mas é sinal que está tendo mais retorno. Então, você começa na plataforma gratuita e depois você vai escalando, né, dentro desse planejamento para poder ter mais sucesso. Você estava falando da questão das avaliações, né? É muito fácil, né? Não é uma coisa complexa de fazer a questão da avaliação, acessar, tanto elogiar, postar comentários e tem as estrelinhas, né? Exatamente. Pode dar aí as 2, 3, 10, 5 estrelinhas para qualquer negócio e pode pedir para as pessoas fazerem isso para o seu negócio, né? Eu queria te perguntar, você está falando ainda dentro do Google, que é hoje uma ferramenta gigantesca, né? Hoje todo mundo consulta o Google para tudo. Que existe o Google Shopping. Eu queria te perguntar dessa relação do Google Shopping com o Google Meu Negócio, se vão separar, se vão unir. É uma ferramenta interessante para quem tem comércio online? Sim, na verdade o Google ele é um mundo de possibilidades, inclusive até para quem trabalha, né, no marketing digital, no relacionamento, isso gera uma certa ansiedade porque tem que estar todo mundo acompanhando tudo e entendendo onde que faz sentido estar. Além do Google, né, nós temos uma diversidade hoje do que a gente chama de marketplace, que nada mais são do que lojas virtuais que já estão prontas para que eu possa vender o meu produto. Então, além do Google Shopping, nós temos também Mercado Livre, a própria Magalu hoje oferece, né, uma espécie de marketplace para os pequenos negócios, inclusive existe uma parceria do Sebrae Nacional com a Magalu.
tudo isso tem que ser muito bem avaliado, né? Às vezes a gente tende a ir muito para a ferramenta, será que eu tenho que usar a do Google? Será que eu tenho que usar a de outro player do mercado? O que eu vejo que tem que ser avaliado de novo, voltando para a estratégia de negócio, onde que está o meu público e os prós e os contras. Quando eu coloco a minha loja ou meus produtos em uma loja que já está pronta, eu tenho o benefício de que eu não vou ter que estruturar, por exemplo, todo um e-commerce, né? E ter essa infraestrutura e tempo que você vai ter que investir ali. Por outro lado, eu tenho menos controle do que está acontecendo lá. Porque uma coisa que é comum em marketplace muitas vezes é que você paga uma taxa, obviamente, para estar ali. E se o dono desse marketplace resolve subir as taxas ou mudar a regra do jogo, você está sujeito a isso. Quando a loja é sua, você tem mais controle. Então é aquela coisa, eu posso ter um trabalho maior, um tempo e uma infraestrutura investida maior e ter mais controle, ou de repente, para mim não, faz mais sentido estar numa loja pronta, digamos assim, que eu só exponho o meu produto, mas aí eu vou ter talvez uma taxa maior em cima disso. Depende muito realmente do modelo de negócio e da estratégia. Colocar na balança aí autonomia, gastos Exatamente. E tudo mais. E como o universo online é gigantesco, infinito. E aí, Carolina, a pergunta é: como se destacar diante da concorrência? Porque você joga lá uma busca de produto X e vem ali no Google, por exemplo, negócio, fora aí os patrocinados e depois aquilo que organicamente se destaca. E aí? Eu ia perguntar direto do tráfego pago, mas eu vou esperar primeiro você explicar. Sim, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, porque assim, concorrência afeta todo mundo. Todo mundo, exatamente. E às vezes a concorrência hoje em dia é produto completamente diferente, porque existe uma disputa de atenção, né, no meio digital. Eu gosto muito dessa pergunta porque ela traz muito para algo que se fala também no meio digital e que eu vejo que é um drama muitas vezes na vida do pequeno negócio, e a gente sabe porque a gente, Sebrae, que tem toda uma infraestrutura por trás, muitas vezes também sofre para produzir conteúdo, né? E então a resposta para isso, ao meu ver, é o conteúdo. É você conseguir estabelecer um espaço no meio digital em que a sua marca conversa com os clientes, trazendo algum tipo de conteúdo que não seja apenas mostrar produto ou serviço. Então, o que são exemplos hoje, né? A gente vê muito blogs que têm produção de artigos, as pessoas estão produzindo muito vídeo, e aí dá aquele receio, mas então eu vou ter que ter uma equipe inteira produzindo. Sabe, o que dá mais resultado muitas vezes na rede social é coisas que são até meio caseiras. Então, se você for ver algumas marcas que têm resultados, elas produzem, elas testam, elas não têm medo de errar. Logicamente que tem que ter um preparo, um planejamento, mas muitos empresários que dão até a sua cara a tapa na hora de criar um vídeo, mostrar ali o bastidores, olha aqui, a gente está mostrando o nosso estoque, recebemos hoje novidades, né? De repente uma padaria que mostra ali a panificação, aquela coisa do dia a dia, começa a estabelecer esse espaço dentro do meio digital. E aí a linguagem que você vai utilizar é que tem que transmitir muito que você está conversando com aquele público, porque aí sim, você está competindo com muita gente. Só que nem todo mundo vai ter o mesmo tom de voz da sua marca, que é um nome bonito, né, para essa linguagem que a gente traz, e nem todo produto ainda que concorra com você está oferecendo o mesmo benefício. Então, por exemplo, eu posso ter uma padaria, estou competindo com todas as padarias. Mas o que eu estou oferecendo? Eu estou oferecendo um horário diferente? Eu estou oferecendo um pão mais gourmetizado? Eu estou oferecendo um combo, de repente, de café da manhã? Onde é que é o diferencial da sua marca? Onde é que ele se encontra e como que você transmite isso pelos conteúdos que você cria nas suas redes sociais e, se tiver uma plataforma mais robusta, às vezes dentro de um próprio blog, né, ou de um próprio portal. Conteúdo, então, é a chave da... É rei. Exatamente. Conteúdo é rei. Mas, além dessa questão do conteúdo, quando se fala em concorrência, se fala em tráfego pago. E aí eu queria que você falasse sobre a questão do tráfego pago. Sim. Cada vez mais se fala e se comenta. E a gente abre, vamos supor, a primeira página do Google e a primeira coisa que a gente vê, tanto na rede social, ali rolando o dedinho, quanto no Google, é um patrocinado. E aí?
Exatamente. O ideal é um equilíbrio entre as duas coisas, né? Se a gente conseguir ter um planejamento que você tem um trabalho do que a gente chama de orgânico, né? Que é o conteúdo que a gente produz na rede social, e aqui é importante um parênteses, porque quem trabalha com marketing há mais tempo, né, ou tem envolvimento, já tem talvez esse entendimento, mas o orgânico, quando eu estou falando de um perfil pessoal, por exemplo, o meu perfil no Instagram, ele tem um nível de ranqueamento para o Instagram, para a ferramenta. O orgânico de uma conta de negócio, de uma conta comercial, ele é diferente. Por quê? Porque o modelo de negócio das redes sociais é ganhar dinheiro através da venda de anúncios. Então, logicamente, quem tem conta de negócio, eles vão ranquear mais para baixo para que você tenha que pagar para aparecer. Entrega menos. Exatamente. Quem aqui nunca seguiu uma marca, de repente, eu quero ver o conteúdo dessa marca, não aparece nada para mim. Isso é a mecânica do algoritmo das redes sociais e cada vez mais é assim. Então, o orgânico de uma conta comercial, a tendência é que ele apareça muito pouco. Por isso que o equilíbrio com o tráfego pago e o conteúdo é o mundo ideal. Eu não tenho condição de fazer as duas coisas. Então, muitas vezes, no início, é interessante que você separe uma verba, né? Inclusive no planejamento, eu vou ter X para gastar com a minha estratégia de marketing, de relacionamento, de atração no início e testar alguns anúncios, porque anúncio não tem receita pronta, né? De novo, vai ter que ter toda essa questão do benefício, mas muitas vezes aquele anúncio que você achou sensacional, coloquei lá no Canva, que é uma ferramenta também que é muito utilizada aí para produção de conteúdo, Canva Design, e aí coloquei para vender. Ninguém clicou no meu anúncio. Então, eu vou ter que clicar, vou ter que testar, vou ter que fazer 3, 5, 6 tipos de anúncios. E, às vezes, aquele que era o mais feinho, que eu achei que não ia dar certo, foi o que todo mundo clicou. E aí, com isso, a gente valida as hipóteses, né? Então, no meio digital, você tem que trabalhar com teste e validação, e aí estrutura esse dado, né? Analisa os indicadores que você precisa acompanhar, por exemplo, de taxa de clique, né? De taxa de conversão desse clique na sua venda, seja numa loja online ou em outras ferramentas, para entender de fato o que deu certo. E aí você vai conseguindo fazer esse acompanhamento e crescer. Mas o tráfego pago, ele também é fundamental. Não dá para ficar só no orgânico se quiser crescer no meio digital. E para ser bem-sucedido, precisa se pensar na pós-venda. E aí eu queria que você falasse a importância da pós-venda na fidelização do cliente. O pós-venda é algo que a gente acaba falando menos do que a venda, né, no meu entendimento, porque quando a gente vai pensar num negócio, qual que é a primeira coisa que todo mundo imagina? Eu preciso vender muito, eu preciso conquistar cliente e, obviamente, que num primeiro momento é isso que a gente tem que pensar. Porém, e isso a gente vê não só em empresas pequenas, mas em grandes empresas, afinal de contas, nós todos somos consumidores e já sentimos algum tipo de dor com uma empresa que não nos atendeu tão bem, de que depois que a gente conquistou o cliente, tá tudo certo. Então agora eu vou atrás de novos clientes. E aí aquela pessoa que de repente consumiu um produto, um serviço e ficou muito feliz e de repente ficou lá esquecido, abandonado, às vezes pediu uma ajuda, ninguém atendeu. O pós-venda, inclusive, a gente tem o que a gente chama do funil invertido, porque se fala muito em funil de vendas, mas existe um funil de pós-venda. E eu gosto de trazer essa imagem, que acho que até vamos colocar aqui na tela. Vou pedir para a produção botar aqui o funil para a gente ver. O funil de vendas de pós-venda, então, essa. Explica pra gente, Carolina. Então, a gente fala aqui, né, a Customer Success, que é um termo do inglês, que é o sucesso do cliente, que é muito usado hoje. Então, nessa parte de baixo do funil, que é o funil invertido, é depois que o cliente comprou o seu produto ou serviço, né? Então, a gente tem uma etapa que a gente chama de adoção, que seria, estou conhecendo o produto ou a marca. O que eu preciso saber nesse primeiro momento? Eu posso receber, por exemplo, um e-mail ou algum contato por WhatsApp que me dê mais informações. Por exemplo, qual é o meu horário de funcionamento, como é que você me encontra, que outros tipos de produto você pode encontrar aqui, se entrega em casa, se compra só na loja. Depois vem uma etapa de retenção. A retenção, aqui é um ponto importante para manter o cliente. Você precisa ter pesquisas ou meios de medir a satisfação para entender se aquele produto ou serviço atendeu a necessidade ou pontos de melhoria, porque muitas vezes o cliente não volta a comprar e você não sabe o motivo. Então, hoje existem
formulários de Google, muitas formas gratuitas de fazer pesquisas com seu cliente para que você tenha esse feedback e garanta uma retenção, inclusive dos próximos. A parte de expansão, aqui eu gosto de trazer um exemplo mais de serviço, talvez, e outro mais de produto, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de uma academia que vende lá um plano mensal, estou pagando, muita gente está pagando e não está indo, inclusive, né? O que é bem comum na academia. E aí, nunca mais ninguém me liga, nunca mais ninguém fala comigo para garantir que eu estou usando o meu produto. Se eu tiver uma estratégia digital, né, de uma forma bem planejada, que eu converse de tempos em tempos com esse cliente, para garantir não só o uso do serviço, mas também para dizer, olha, eu percebo que você tem um perfil que pode gostar, além da academia, de fazer uma aula aqui de funcional, você faz um upgrade naquele plano. Então, aqui é a área de expansão. E num exemplo de produto, por exemplo, um mercadinho menor que a gente pode ter no bairro, eu fui lá, compro, tem um ticket de 200 no mês que eu gasto, como é que eu aumento o ticket desse cliente? Então, depois que eu já estou nutrindo, que a gente fala com alguns conteúdos esse cliente, eu posso dizer que além daqueles produtos que você já compra todo mês, olha só, a gente tem uma novidade aqui, a gente tem uma promoção, a gente tem um suco novo, de repente, que você pode provar, e aí você expande também esse ticket médio, né, e mantém um relacionamento com o cliente. E por fim, que é o sonho aí, né, de toda marca, é ter os advogados da marca, aquelas pessoas, aqueles clientes que não só consomem, mas defendem a sua marca e indicam para outras pessoas. Só que elas só vão fazer isso se elas lembrarem da sua marca e provavelmente porque elas estão recebendo conteúdos úteis que podem ajudá-las no dia a dia, né? Inclusive marcas muitas vezes que vendem algum tipo de produto alimentício, por exemplo, marmita fitness, né? Que é algo que está muito em alta, podem muitas vezes dar dicas de como cozinhar isso em casa. Antigamente a gente pensava, ué, mas eu estou vendendo um produto e estou ensinando a fazer isso, não é contra aquilo que eu estou fazendo? Não, porque não quer dizer que aquela pessoa vai deixar de consumir o seu produto. Pelo contrário, ela passa a admirar mais a sua marca. Ela passa a se envolver com a sua marca e mesmo que ela venha aprender algo em casa, não quer dizer que ela vai deixar de consumir o seu produto. Ela pode, inclusive, indicar a sua marca para outras pessoas que têm aquele mesmo tipo de necessidade. E todo mundo quer chegar num ponto maravilhoso, pedir para a produção, se quiser fechar, que a gente vai falar de da continuação, do resultado. E aí, o objetivo é realmente ter pessoas apaixonadas pela marca, defendendo a marca, que são os advogados da marca. E aí, esse funil muda. E aí você entra num outro estágio que eu queria te perguntar, o que é a régua de relacionamento? Gente, é tudo relacionamento, tudo é relacionamento, né? É na vida real, é na vida virtual, é com pessoas, é com marcas, né? Inclusive, o nome relacionamento, eu gosto muito dele. Até quando eu cheguei aqui, eu estava conversando com a maquiadora e ela justamente falou, né? Sobre o que você vai falar? E na minha cabeça, como já estava muito fresco, relacionamento digital. E aí ela ficou... Tá, mas relacionamento de pessoas, a gente já está tão habituado com o tema, mas é porque relacionamento é isso, né? É você manter uma conversa, seja com o cliente, com uma marca, com uma pessoa. E aí a régua de relacionamento, na verdade, ela é, vamos dizer, a aplicação daquele funil de forma prática. Então, como é que eu estruturo uma régua? A gente tem que ter um planejamento para que eu possa enviar essas mensagens para clientes. E aí, se você já tiver uma estrutura mais robusta que possa fazer isso com ferramentas de e-mail marketing, por exemplo, ou você pode ter mensagens automatizadas via WhatsApp, existem vários canais. Na própria rede social, você pode se relacionar em datas comemorativas, por exemplo. Só que quando a gente recebe isso de alguma marca, parece assim, aquela marca me mandou lá uma promoção, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, mas isso é pensado muito tempo antes, né? O ideal é que você planeje. Então, a régua de relacionamento, você pode ter, inclusive, um planilhão, né? Que é, quais são as datas que eu vou trabalhar esse ano? A minha marca tem que trabalhar com todas as datas comemorativas? Talvez não. Talvez nem todas elas façam sentido. Então, quais são os pontos principais? Black Friday está vindo aí, né? Então, nessa régua de relacionamento, lá em janeiro você já tem que saber que o Black Friday vai ter uma promoção. Talvez ela não esteja totalmente desenhada, mas você sabe que vai ter que fazer alguma ação. E aí você vai produzindo conteúdo relacionado a essa régua. Além das datas estabelecidas no mercado, que todos conhecem, tem também uma régua que anda em paralelo com essa, que é a da jornada do cliente. Então, eu preciso estabelecer para a minha marca, depois que o consumidor provou o meu produto ou serviço, quanto tempo depois eu volto a falar com ele?
o que eu ofereço para essa pessoa. Essa é uma outra dinâmica de régua que você precisa ter. Então, consumi o produto, dali 2 semanas eu envio uma pesquisa de satisfação. Aliás, a pesquisa tem que vir antes, né? Mas envio mais um conteúdo, envio uma novidade do meu produto. Então, estabelecer essas 2 jornadas. Aquilo que é datado, que acontece Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Dia do cliente, e aquilo que são os pontos de contato que eu tenho que ter com o meu cliente a partir do primeiro contato. Pode ser até uma data de aniversário do cliente, se você tiver como organizar isso, né? Numa planilha, por exemplo, que existem muitas gratuitas na internet para você baixar, ou se você já tem uma estrutura de contratar uma ferramenta de CRM, que CRM é um termo em inglês, na verdade, para a gestão do cliente, né? Então, virou o nome da ferramenta, mas na verdade é a gestão do cliente. E aí, se você tem condição de ter um software, algo que possa automatizar esse relacionamento com o cliente, você planeja essa régua, coloca na ferramenta e o processo vai acontecer de forma automatizada. A Carolina deu uma aula hoje para vocês, empreendedores e empresários. Se não estão aplicando o caminho, aliás, vários caminhos, ela vai explicar como conseguir, inclusive, com o apoio do Sebrae, esses caminhos. Mas isso a gente vai passar no próximo bloco. Então, a gente daqui a pouquinho volta mais falando sobre o relacionamento digital e pós-venda. E se você quiser saber mais, acesse o QR Code, o site que estão aí na sua tela. A gente já volta, 1 minutinho. Estamos de volta com o Venda Mais. E o tema de hoje por aqui é o relacionamento digital e o pós-venda e as boas práticas para fidelizar os clientes e gerar a recompra. Aqui comigo a consultora do Sebrae Santa Catarina, Caroline Cesari. Caroline, a gente falou bastante no primeiro bloco, né, sobre a questão do relacionamento, enfim, do como manter o contato, fazer isso de forma estratégica, falamos de ferramentas, mas eu queria falar de técnicas de relacionamento um pouco, porque muita gente acha que comprou, vendeu, fez a venda e tal. Existem técnicas que dá para se trabalhar, para se aprender, para fazer isso, quem principalmente tem dificuldade de dar esse passo de falar com o cliente depois da compra? Sim, tem que estruturar isso, né? Acho que boa parte a gente acabou trazendo um pouquinho aqui nessa questão do funil e da régua, né? Porque a régua, ela é o melhor exemplo de como você pode estruturar realmente, planejar essas ações de relacionamento, mas tem um ponto que é importante, né? Que quando se fala em venda, por exemplo, é muito comum as pessoas usarem, até nas técnicas de negociação, a questão de desconto. E desconto é sempre um ponto de cuidado que a gente tem que ter quando a gente está se relacionando com o cliente. Primeiro porque a gente pode cair num vício de dar desconto por qualquer coisa, e aí a gente não está necessariamente trazendo um cliente porque ele vê benefício na marca, mas sim porque eu estou ganhando alguma coisa com isso. Então esse é um primeiro ponto. E no relacionamento, algo que eu acredito que a gente precisa trazer até com uma boa prática, né, com os nossos consumidores, quem aqui nunca se sentiu lesado muitas vezes com algum tipo de serviço que a gente já paga há muito tempo e de repente um cliente novo recebe um desconto maior do que o que eu tenho, né? Então, como é que você equilibra isso na sua dinâmica de relacionamento com o cliente? O ideal é que quem é cliente e aí a gente fala das taxas de retenção, né? Que é uma das métricas utilizadas no pós-venda. Quer dizer, como é que eu entendo se o meu pós-venda está indo bem? Na verdade, são 2 pontos. A taxa de recompra, que é quanto a mais de compra eu estou gerando com quem já é cliente na minha carteira de clientes, que é o grande objetivo de fidelizar os clientes. E a segunda, que é a taxa de retenção. Quer dizer, quantos clientes eu estou mantendo na minha carteira, né, eu estou deixando de perder. E aí o desconto, ele tem que vir realmente como algo a mais quando você sente que existe essa necessidade real para alguém que está realmente advogando, né, para a sua marca, mas que não está ali criando apenas uma objeção, de repente, para continuar com o seu produto, com o seu serviço, né? Voltando ali ao exemplo da academia, de repente a pessoa desengajou, não é o tipo de exercício que combina com a rotina dela, não está feliz, aí vem o e-mail lá depois de 3 meses, mas a gente baixou o preço 30%.
vou continuar. Mas, na verdade, ela não está encantada com o produto. Na verdade, ela não está engajada. Ela nem está advogando pela sua marca. Ela está tendo um efeito psicológico, talvez, de que pagando a academia eu estou me sentindo menos culpada, né? Alguma coisa nesse sentido. Independente do gatilho mental que essa pessoa tem, é importante entender que o desconto não pode ser o motivo pelo qual eu estou continuando me relacionando com essa marca. Ele tem que ser algo realmente ali só para fechar um negócio, né? Quando você está, de repente, num momento ali, seja uma recompra ou até um cliente novo, mas ter um certo cuidado, né? Porque hoje em dia a gente vê muito essa lógica de promoção, 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 mas lembre que se o seu cliente ele tem que vir comprar o seu produto ou serviço porque ele vê valor. E não necessariamente porque o seu é o menor preço do mercado. Porque está com preço baixo. Exatamente. A pandemia, eu queria falar um pouco da pandemia, porque o online, quem não fazia algumas coisas online passou a fazer, e aí a gente teve alguns meses fazendo muitas coisas só online, né? Cursos, até academia, né? Até academia. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o salto que deu no e-commerce. Eu trouxe alguns dados ali no começo do programa. O que aconteceu com o e-commerce no Brasil nesses últimos 2 anos? O quanto evoluiu? Evoluiu muito, né? Em termos de números, você trouxe ali aqueles 27%, os 20%, na verdade, desse ano comparado a 2021. Do ano da pandemia de 2020 até 2020 foram 27% que cresceu a taxa de e-commerce, né? De vendas online. Então, foi um boom gigantesco. Porque o que aconteceu no comportamento do consumidor? Pessoas que ainda tinham receio de comprar online se viram reféns quase que daquilo, porque na época da pandemia não tinha muita alternativa e para os negócios não foi diferente. Isso aconteceu com grandes empresas, isso aconteceu com o Sebrae, né? A gente teve que se modernizar ali muito rapidamente, colocar conteúdo online e aí perceber também que nem todo o formato de conteúdo acontece da mesma forma no online. A gente, até trazendo um exemplo trivial, reuniões online, né? Não dá para fazer da mesma forma, uma reunião online da mesma forma que você faz no presencial. É importante adaptar para aquele meio. Então, esse boom que aconteceu gerou uma mudança de comportamento geral na forma como as pessoas se relacionam e se comunicam. E as marcas que não acompanharam essas tendências, que não buscaram ferramentas, conteúdo para se especializar, que hoje tem muito conteúdo na internet, né? E aí, falando de Sebrae, que a gente tem cursos gratuitos no nosso portal, uma série de conteúdos e capacitações que estão disponíveis, o pequeno negócio que não buscou isso acabou ficando um pouquinho para trás. Então, é muito importante que siga as tendências, acompanhe o comportamento do consumidor, porque a tendência é cada vez mais online. Não existe mais estratégia, então fora do online? Existe. Eu tive a oportunidade esse ano de ir num evento que eu vi a palestra do Flávio Augusto, né, que é o criador da WhatsApp e dá muitas palestras falando de empreendedorismo, que ele falou, para muitos modelos de negócio, se você deixar aquilo que não é do meio online fora da mesa, você está perdendo dinheiro. E faz sentido, né? Porque é um dos canais de venda. E para o modelo de franquias, muitas vezes você precisa trabalhar outros canais. Porém, o online hoje é o canal que as pessoas estão mais buscando informação. Pesquisa. Então, se o seu serviço não aparece em algum momento, se a sua carinha, a sua marca não aparece em algum momento, as pessoas não vão ter a lembrança da marca. A própria Coca-Cola já fez estudos no passado que quando eles paravam de fazer publicidade, investir em publicidade, as vendas caíam. E a Coca-Cola, ninguém precisa apresentar quem seria esse produto. Mas se até a Coca-Cola sofre esse tipo de influência, digamos assim, então imagina um pequeno negócio que está ali crescendo, expandindo o seu mercado, precisa estar sempre na mente do consumidor. Posicionamento é obrigatoriamente associado à estratégia. A gente falou um pouco no primeiro bloco, mas eu quero deixar isso bem claro para o pessoal de casa. Esse é o caminho. Esse é o caminho, sim, porque o posicionamento, e quando a gente fala de posicionamento de marca, é justamente aquilo que eu falei de descobrir qual é a caixinha, né? Caixinha é um termo que pode soar um pouco pejorativo, mas qual é o lugar que você está escolhendo na cabeça do consumidor com a sua marca. Então, eu posso escolher muitas marcas de supermercado, muitas marcas de roupa, mas tem algo no nosso inconsciente que muitas vezes a gente nem sabe explicar por que eu prefiro essa. Por que eu coloco o meu dinheiro nessa marca e muitas vezes não tem relação com o preço.
né? Porque nós, consumidores, a gente cria as nossas justificativas. Ah, não, mas eu compro dessa marca porque a qualidade é melhor, porque o preço é melhor. Mas muitas vezes, até quando amigos da nossa roda perguntam, tá, mas esse celular X, Y não é melhor, não tem essa qualidade? E você fica sem resposta porque, no fundo, você criou um lugar na sua mente que valoriza aquele posicionamento de marca. E é muito subjetivo. Então, para um pequeno negócio, a melhor estratégia para definir o posicionamento, quando você já tem ele minimamente estruturado, é buscar as pesquisas com os seus primeiros clientes. O pós-venda tem que ser humanizado. Se fala muito de humanização de marca hoje em dia. O pós-venda tem que ser humanizado, né? Então, você tem que mostrar que está próximo do seu cliente, perguntar, saber, coletar feedbacks, entender como usar isso da sua marca. Ah, mas então quer dizer que tudo que o meu cliente disser eu tenho que colocar em prática? Não, até porque senão a gente vai ficar todo mundo enlouquecido, né? Não é viável. Mas é entender o que é coerente de acordo com o seu serviço, que é possível colocar em prática, e o que não for, talvez aí seja a definição do posicionamento. Quer dizer, não, a minha marca não entrega isso. Então, talvez esse é o tipo de cliente que eu não vou conseguir atender. Mas existe todo um mercado desse lado que atende a sua necessidade utilizando o meu produto. Então, não é olhar para todo mundo e agradar a necessidade de todo mundo. Assim como nós, seres humanos, não temos que agradar a todos, né? Então, as marcas, elas têm que entender. O meu público é esse, eu estou trabalhando para essas pessoas e o meu produto entrega este benefício. É isso que eu tenho que reforçar na minha comunicação e no conteúdo, né? Então, voltando para a questão do conteúdo, para deixar muito claro que é isso que você está levando de benefício para o cliente final. E, Carolina, como é que o Sebrae pode ajudar o empreendedor, o empresário que está assistindo agora o programa para construir essas estratégias e utilizar as ferramentas para ter sucesso como esses empresários que nós mostramos hoje? O Sebrae hoje também atua, né, em diferentes canais, desde canais presenciais a canais remotos e online. E eu venho aqui reforçar muito o papel do nosso portal, do Sebrae Santa Catarina, né? Então, dentro do nosso portal, hoje eu trouxe especificamente dicas de 2 cursos, um deles eu já mencionei aqui, que a gente até vai colocar o link na tela. Um deles que é o Como Vender Online, que foi um curso que a gente criou na pandemia, justamente diante da necessidade. Ele é um curso que funciona em 4 etapas, traz ali preparação, ferramentas de vendas no meio online, traz também alguns exemplos, a etapa final do pós-venda, que inclusive eu faço parte, e temos um outro curso que se chama esse de como criar uma loja virtual grátis, para justamente mostrar que existem ferramentas gratuitas no mercado e com passo a passo ali fica muito mais fácil de conseguir. Além disso, existe uma outra vasta possibilidade de conteúdos e cursos no portal. E também gosto sempre de lembrar que nós temos o nosso 0800, né, o 0800 500 0800, 570 0800. A gente atende por WhatsApp também, né? Então, por ligação e por WhatsApp. Lá tem toda uma equipe preparada para tirar suas dúvidas ou fazer um encaminhamento, se for o caso, para um atendimento, para uma consultoria. Então, o que a gente pede é entre em contato, explica muito bem o que o seu negócio precisa, que o Sebrae certamente vai saber te encaminhar para uma solução. Né? Então, procure o Sebrae, o 0800 ele é 24 horas por dia, todos os dias, então precisando falar com o Sebrae, a gente está lá sempre disponível. E agora em outubro vai ter um super curso que eu queria que você explicasse sobre o impulso. Esse é o nosso bônus, vamos dizer assim, de hoje. A gente está preparando aí um super evento, né? Não deixa de ser um curso, né? É um evento aí do Sebrae. Nós tivemos a primeira edição no ano passado, do Impulso Sebrae. Esse ano ele vem muito mais recheado de conteúdo, com grandes nomes de mercado. Acontece de 17 a 20 de outubro, 100% online e gratuito. Então, se você acessar o link que vai aparecer na tela, é só fazer a sua inscrição. Convide conhecidos, amigos, empreendedores, grandes nomes que nós vamos ter, Walter Longo, Paulo Cuenca, que é um cara que traz muito sobre essas estratégias de conteúdo. Piangers vai ser o nosso grande guia dessa jornada, vai estar como anfitrião, a gente sabe o carinho que o público do Sebrae tem por ele. Vamos ter a Rivka também, que é uma menina super jovem, que fala de criatividade, que é DJ, então a programação ela tá bem completa. Teremos também alguns clientes do Sebrae, porque a gente gosta muito dessa linha de trazer alguém que sim, é o palestrante de mercado, mas também o cliente do Sebrae que está fazendo e está aplicando boas estratégias. E algumas surpresas, obviamente, eu não vou entregar tudo aqui, né? Então acessem, se inscrevam, que tá muito legal a programação.
Bom, olha a dica que a Carolina trouxe para encerrar o programa. Então, ó, corre aí. Ficou interessado? Quer aprender mais? Quer participar do evento? Acesse todos os links, todos os sites que a gente deu, né, para aprender mais sobre vendas online. Então, acessa aí o site do Sebrae Santa Catarina, o QR Code no canto esquerdo da sua tela, tá? Para você poder participar, aprender mais com o Sebrae Santa Catarina. Agora você fica com a nossa programação da sua TV Inova SC. A gente encerra o Venda Mais de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.